Seguir a Jesus incondicionalmente, apesar das cruzes, para alcançar a liberdade plena. Minha saudação de paz e bem para você que me acompanha através das redes sociais, com a leitura orante da Palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira, dia 30 de setembro, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos em sintonia com a Santíssima Trindade, traçando sobre nós o sinal da cruz, sinal do amor de Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Ti, nosso Deus, nosso Pai, a nossa gratidão pela vida que desperta, pelo calor que cria vida, pela luz que abre os nossos olhos. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que forma a nossa vida, a nossa família, os nossos amigos, os alimentos. Abençoa as pessoas que nós encontramos. Abençoa as decisões que vamos tomar e queremos estar contigo durante todo esse dia. Amém. Nesse dia celebramos a memória de São Jerônimo, grande exegeta e tradutor das Sagradas Escrituras. No início de mais uma leitura orante, abra o seu coração para o diálogo com o próprio Deus por meio de sua palavra. Deixe-se conduzir pela ação do Espírito Santo, que reza em nós, dizendo: Ó Divino Espírito Santo, ensina-me tudo quanto Jesus ensinou. Dá-me inteligência para entender, memória para lembrar, vontade dócil para praticar, um coração generoso para corresponder aos teus convites. Amém. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que o texto diz hoje? Procure ler o Evangelho em voz alta e pausadamente e repita as palavras que mais chamaram sua atenção. Qual tema perpassa o diálogo? Com quais disposições os personagens da narrativa se colocam no seguimento de Jesus? Jesus chamou a quem quis para ficar com ele e depois os enviou a evangelizar. Assim, Marcos descreve a escolha dos primeiros discípulos. Na escolha dos apóstolos, uma condição marcante é a disponibilidade. Eles deixam tudo e seguem Jesus. O seguimento de Jesus não admite meio termo. Um dos chamados pediu tempo para enterrar o pai. Era dever do filho primogênito providenciar o sepultamento do pai quando a morte acontecesse. Antes disso, deveria cuidar do seu bem-estar. Era uma resposta a longo prazo. Despedir-se da família era também uma desculpa para não comprometer-se no momento. Em outro lugar, Jesus fala do mercador que vendeu tudo para comprar uma pérola preciosa. Esta pérola o fez feliz. O que o texto diz para você hoje? O convite que Jesus faz aos discípulos é também para você. Olhando para a sua vida, em que áreas você percebe a necessidade de uma abertura maior para seguir o Senhor sem lhe impor condições? Retome o texto mais uma vez, permaneça em silêncio por alguns instantes,
para que o Senhor fale ao seu coração. Seguir a Jesus exige disponibilidade, radicalidade de entrega e coerência. Quem quiser seguir a Jesus não pode deter-se a pensar nas vantagens ou desvantagens materiais que isso lhe traz, nem nos interesses que deixou para trás, nem nas pessoas a quem tem de dizer adeus. Muitas vezes, a exigência do ter não serve mais para encobrir e dissimular a pobreza do ser. O que se deve viver é ser pobre no espírito e não ser pobre do espírito. A pobreza no espírito tem o amor como ponto de partida e como ponto de chegada. Por isso, pode-se dizer que a pobreza no espírito é mais do que uma renúncia, é uma conquista. Muitas das vezes, temos tentação de estar dispostos a seguir a Jesus apenas durante umas horas de nossa vida ou em uns aspectos de nossa vida. Muitas das vezes temos tentação de colocar condições a Jesus para segui-lo, apresentando supostamente boas desculpas, como narra o Evangelho de hoje. Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai, ou deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. O que dizemos parece sensato, mas na verdade é o modo de não aceitar a radicalidade da exigência que nos arrancaria de nossa mediocridade. Não se pode perder o tempo em enterrar tantos mortos que estão dentro de nós mesmos e que nos aprisionam sutilmente. Valores mundanos, práticas religiosas sem compromisso e assim por diante. Tudo isso tem que morrer em nós para que possa surgir o espírito de liberdade e de vida nova. Jesus não anula o que tem de bom e de verdadeiro no nosso passado ou na nossa vida no hoje, mas nos exige que aprendamos a olhar a vida a partir de um critério absoluto. Segue-me é o convite de Jesus para hoje, é o convite que Jesus faz a cada um de nós. Vamos nos fazendo cristãos na medida em que nos atrevemos a seguir a Jesus e vamos nos abrindo ao Espírito de Jesus para viver como Ele viveu e passar por onde Ele passou. O cristão não é somente aquele que evita o mal, e sim aquele que luta contra o mal e a injustiça, como fez Jesus. O cristão não é somente aquele que faz o bem, e sim aquele que luta por um mundo melhor, adotando a postura de Jesus e tomando suas mesmas opções. Segue-me é o convite de Jesus para caminhar, para avançar e não para ficar parado e paralisado. Pessoas que têm coragem de caminhar são pessoas que fazem a diferença. Pessoas que fazem a diferença não desistem antes de começar, não dão moradia ao desânimo. Pessoas que fazem a diferença sabem que os problemas são relativos, transformam fracassos em aprendizados. Pessoas que fazem a diferença não se deixam amedrontar, alimentam sonhos possíveis. Pessoas que fazem a diferença começam cada dia com convicção, confiam que a vitória é dos persistentes no amor. Dizia Canizio Maier. E Sêneca dizia que não é porque certas coisas são difíceis que nós não ousamos. É justamente porque não ousamos que tais coisas são difíceis. Ofereça ao Senhor os frutos da sua oração, da sua meditação e da contemplação da palavra. Apresente o desejo que brotou em seu coração e peça a graça de vivê-lo durante o dia. Faça a sua prece de agradecimento ou pedido. Ó Divino Mestre Jesus, nós os adoramos, Filho muito amado do Pai, caminho único para chegarmos a Ele. Nós os louvamos e agradecemos porque sois o exemplo que devemos seguir e com simplicidade queremos aprender de vós o modo de ver, de julgar e agir. Queremos ser atraídos por vós, Senhor, para que caminhando nas vossas pegadas possamos viver dia a dia a liberdade dos filhos de Deus e buscar em tudo a vontade do Pai. Aumentai nossa esperança, impulsionando plenamente o nosso ser e também o nosso agir.
Ajudai-nos a retratar em nossa vida a vossa imagem, para que assim vos possamos possuir eternamente no céu. Amém. Rezemos com fé e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. De que forma você deseja conservar a palavra de Deus presente nesse seu dia? Qual peso e valor tem a palavra de Deus diariamente? O que você deseja colocar em prática segundo os ensinamentos de Jesus? Procuremos cuidar das pessoas ou das desculpas oportunistas que apresentamos e propor a nós mesmos a mudar. Mudar sim, algo prático que precisa ser mudado para aproximar-se mais do caminho de Jesus. Que a palavra de Deus ocupe um lugar muito especial na nossa vida e que ela seja luz para os nossos passos, uma lâmpada no nosso caminhar. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós, que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Por intercessão de São Jerônimo, abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma quarta-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.